Doutor Ricardo Penteado, eu chamo para assumir a tribuna o último expositor dessa primeira parte, antes do intervalo, o doutor César Brito, que falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Luiz Fux, senhora procuradora, colegas que aqui já expuseram, senhoras e senhores. Como já exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil é a proponente desta ação, o que nos dá mais responsabilidade na sustentação. E, em razão disso, tive o cuidado de ler todas as manifestações já aqui efetuadas nos autos, tanto aquela do Ministério Público, com sua especialização no combate à corrupção eleitoral, com sua especialização e sua atuação e sua experiência na defesa dos princípios democráticos, e aí o Ministério Público concordando na sua integralidade com a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas também aqui se fala que a Ordem propõe o ativismo judiciário. E eu queria trazer para reflexão a manifestação do Senado da República nos autos. Ao fazer o resumo da petição da Ordem, diz o Senado da República, resumindo a Ordem, no seu item A, que pretende a Ordem e alega a violação ao princípio da igualdade, uma vez que, no entender da impetrante, o modelo atual, com grande influência do poder econômico, exacerba as desigualdades sociais, projetando-as no ambiente político. Essa mesma expressão também consta das outras manifestações das entidades aqui habilitadas. Mas ainda o Senado. A violação ao princípio democrático consiste na diferença empírica do poder entre cidadãos, favorecendo sempre, aí abre aspas para citar a OAB, detentores do poder econômico e dos seus aliados em detrimento dos demais eleitores. Item C da manifestação do Senado. A violação ao princípio republicano é evidenciado no dizer da impetrante pelo fomento de determinadas práticas políticas e administrativas, infelizmente ainda arraigadas na história do país, pontuada no patrimonialismo e favorecimento pelos agentes políticos de interesses privados de seus amigos e credores. Qual o juízo de valor que o Senado impõe a estas afirmações da Ordem que ele transcreve? Diz o Senado: as razões apresentadas acima são efetivamente verdadeiras. Mas ainda, apesar da impetrante estar absolutamente correta, as afirmações do Senado, quando se manifesta aqui, concorda com todas apontadas, a de que não há igualdade no processo eleitoral e de que há abuso do poder econômico. Costuma-se dizer no Brasil que as leis, as portarias, as resoluções valem mais do que a Constituição. E, às vezes, nós costumamos a pensar pela legislação infraconstitucional e não pelo espírito da Constituição. Aqui nós estamos tratando de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o que diz expressamente a Constituição em relação a essas premissas que são apontadas como verdadeiras pelo próprio Senado, que é apontado pelo norma exclure, que é o PSTU, quando afirma que, no processo atual, é possível que candidatos sejam impugnados apenas por serem pobres. E traz exemplo de um estudante que, por ser estudante, não tinha remuneração
e foi contabilizado o trabalho voluntário dos seus colegas e foi tido por abuso do poder econômico. Em Sergipe, um candidato foi apontado como ter cometido abuso porque doou uma resma de papel para sua campanha. Fatos já aqui expostos nos autos. E o que é que diz a Constituição? No seu artigo 1º, o parágrafo único, todo o poder emana do povo. Li por diversas vezes nesta Constituição, que aqui que seja aplicada qualquer expressão de desigualdade econômica protegida. Não li em nenhum momento dessa Constituição que as pessoas jurídicas que têm um papel relevante expresso na Constituição, na atividade econômica, como aqui já posto, na concorrência da educação, na concorrência do serviço de saúde, não li em nenhum momento da Constituição que uma pessoa jurídica, que uma empresa, pode votar e ser votada. Não há nenhuma expressão transformando a empresa, que tem a finalidade básica de buscar o lucro, ser ela eleitora e destinatária do dispositivo constitucional do sufrágio e de ser votado. Ao contrário, o artigo 14 da Constituição, que se quer ver cumprida, diz expressamente que no sufrágio também deve-se olhar a igualdade no valor do voto. E no seu parágrafo 1º, expressamente, diz que é preciso, na normatização da norma jurídica, evitar o abuso do poder econômico. Me parece que não há discordância em nenhuma das manifestações de que o poder econômico influencia desproporcionalmente nas eleições, inclusive na proibição das entidades sindicais de participar economicamente com as eleições. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil não age, não pensa como os partidos políticos. A Constituição não lhe deu, e nem a Ordem quer, essa atribuição. A Ordem dos Advogados do Brasil não prega aqui, e nem pretende pregar, o financiamento público de campanha. Não está em debate na sua ação. Na sua ação, simplesmente diz, como diz expressamente a nossa Constituição republicana, que na definição de coisa pública, o público que manda é o cidadão, não a empresa, não a pessoa jurídica. Expressão, repete-se, da Constituição. A ordem está dizendo aqui, nesta petição, que, por finalidade constitucional, a pessoa jurídica e a empresa que visa o lucro, protegido constitucionalmente esse lucro, não pode votar nem ser votado e, portanto, não pode participar do processo sucessório. A ordem está dizendo aqui, nesta petição, que o sistema que beneficia com a proporcionalidade numérica as doações de campanha, ele, de fato, gera uma desigualdade real, porque não se pode comparar o poder aquisitivo de quem não tem, mas tem o direito de se candidatar, com aqueles que têm e também têm o direito de se candidatar. A proporcionalidade, a desproporcionalidade, aí é claramente constitucional. Certa vez, Dom Helder Câmara nos ensinou que é preciso fazer com que as leis saiam do papel para ganhar as ruas. Nas ruas, nós escutamos o tempo todo que é preciso que as urnas reflitam
à vontade do eleitor. Fizemos isso quando proibimos a compra do voto. Fizemos isso quando dissemos que os candidatos têm que ter ficha limpa. Agora, é hora de dizer o que disse a Constituição em 1988, que o poder emana do povo, princípio básico, e que a igualdade, também expressa no seu artigo 5º como cláusula pétrea, está sendo comprometida com o processo eleitoral, claramente e confessado pelo Senado, fundado na desigualdade e no poder econômico. É hora desta casa, ainda que com o tempo que levou para julgar, aplique esse espírito constitucional, como fez, com o passar do tempo, quando se revogou a lei de imprensa do sistema autoritário de uma ditadura militar. O tempo não impediu que o Supremo efetivasse a Constituição. Caso idêntico o que aqui estamos a debater. E, por falar em tempo, ele hoje se pede que eu encerre. E vou encerrar também citando aqui Dom Helder Câmara, quando discutia o papel da sua igreja, e claramente mencionou: eu não quero uma igreja para o povo, eu quero uma igreja com o povo. E é isso que a Constituição, ao revogar uma ditadura militar, ao revogar a lógica patrimonialista que ali protegia, disse expressamente: todo poder emana do povo. Não sem razão, essa Constituição, com 25 anos de idade, antes apontada como ingovernável porque apostou na cidadania, nos proporcionou o maior período de estabilidade política da nossa história. É hora de mostrar que o caminho que ela apontou está correta, dizendo que o povo é quem vale. Muito obrigado. Nós faremos agora um breve intervalo de 30 minutos e retomaremos com as últimas exposições. Pode tocar. Bem, portanto, agora... Estamos de volta para a segunda parte da audiência pública sobre financiamento de campanhas. Vamos, portanto, ao auditório da primeira turma. Se sentir legitimada pelo seu histórico de participação no aperfeiçoamento das instituições democráticas do nosso Brasil. Em mais de 60 anos de existência, a CNBB se tornou uma referência nacional, constituindo-se em espaço de anúncio e denúncia de questões que impedem o Brasil de se tornar um país mais justo, solidário e democrático. Nesse tempo, engajou-se nas ações em prol de uma justa distribuição da terra e contra a violência no campo, na demarcação de terras indígenas e quilombolas e no combate ao trabalho escravo. Mais recentemente, emprestou seu apoio decisivo às campanhas populares que resultaram na Lei 9.840 contra o abuso do poder econômico no processo eleitoral e a Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que prevê novas e necessárias hipóteses de inelegibilidades, ambas contribuindo para tornar o processo eleitoral mais democrático. Neste momento em que a sociedade brasileira se empenha em buscar caminhos que ajudem a melhorar a representação popular e o processo de escolha dos governantes, a CNBB entende ser seu dever oferecer mais uma vez a sua colaboração. O que nos move a participar desta solenidade é, antes de tudo, a convicção de que a Constituição brasileira consagra valores éticos jurídicos fundadores do regime democrático que devem ser respeitados, destacando-se como essencial o livre exercício do voto em ações limpas e igualitárias.
qualquer ofensa aos princípios que o povo brasileiro colocou na Carta Maior, tais como o princípio democrático, o da igualdade, o da moralidade e o republicano, constitui motivo de profunda preocupação da CNBB. Conforme se lê na petição inicial desta DIN 4650, tais princípios restam essencialmente feridos pelos dispositivos legais cuja inconstitucionalidade se argue. Com efeito, o processo eleitoral é a panágio angular do Estado democrático de direito, não podendo ser tratado como simples ritual, mas o exercício essencial da soberania popular, forma inarredável da legitimação da escolha dos governantes. Nunca é demais recordar, como afirma o Papa João Paulo II, que o sujeito da autoridade política é o povo, considerado na sua totalidade como detentor da soberania. Comprometer, fraudar, enfraquecer, apequenar o processo eleitoral em que se realiza o direito e dever do voto, torná-lo menos igualitário, permitir distorções e desvios, ofende o próprio cerne dos princípios constitucionais mencionados, além de desconsiderar a ética na política, sem a qual não se sustenta o regime democrático. Assim, permitir a influência do poder econômico no processo eleitoral e nos partidos políticos, mediante a inversão de capitais oriundos de pessoas jurídicas que não votam, que não têm a natureza de cidadãos ou de filiados das agremiações partidárias, é institucionalizar uma desigualdade incompatível com o equilíbrio igualitário do processo eleitoral e político, como previsto em nossa Constituição. O financiamento pelo capital privado, especialmente dos grandes grupos econômicos nas eleições e aos partidos, tem se caracterizado historicamente como uma fonte de desvios, corrupção, contrapartidas escusas, favorecimentos indevidos, maculando a pureza e integridade do processo eleitoral e o exercício do mandato pelos eleitos. A Ordem dos Advogados do Brasil tem razão quando diz na petição: prejudicados, por óbvio, são os candidatos mais pobres e os que não desfrutam da mesma intimidade com as elites econômicas ou não têm identidade com seus interesses e bandeiras e que acabam sendo sem o mesmo acesso aos recursos de campanha, o que compromete gravemente a igualdade de oportunidades na competição eleitoral. Sem falar daqueles que, pelas mesmas razões, desistem de se candidatar pela absoluta falta de condições financeiras para competirem no pleito eleitoral. Até aqui o que nos diz a Ordem dos Advogados do Brasil. Comprometido pelo financiamento de capital privado, o sistema eleitoral fere a democracia, que só é verdadeira enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor de seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos, citando o Papa João Paulo II. A ADIM em causa se refere também a doações para campanhas feitas por pessoas físicas e utilização de recursos próprios dos candidatos, matérias que estão a exigir regulamentação limitadora motivada pelos mesmos fundamentos que constam no pedido inicial. Nesta matéria, o requerimento é para que esta Corte conceda prazo ao Congresso Nacional para editar a legislação aludida sob pena de, não sendo normatizado o tema, esta Corte se torna legitimada a fazê-lo. Também aqui, a CNBB considera procedente o pedido como primeiro passo para se chegar ao afastamento total de qualquer contribuição privada para as eleições, já tendo a entidade manifestado publicamente seu apoio ao financiamento público exclusivo, que preferimos denominar financiamento democrático, afastando-se assim a influência do poder econômico no processo eleitoral.
Vale destacar que tal providência, para atingir a eficácia pretendida, há de ser meticulosamente regulamentada, assegurando-se acompanhamento popular e intensa fiscalização. Assim, tornando os pleitos mais justos, transparentes e igualitários, assegura-se a melhor representação política no Parlamento e em todos os níveis federativos, ao mesmo tempo em que lhe é restituída a credibilidade necessária para o correto funcionamento da democracia representativa. Não nos esqueçamos, porém, que a soberania popular deve ser privilegiada também por outros instrumentos que a fortaleçam, a exemplo dos previstos no artigo 14 da nossa Constituição. Firmada na sua missão de contribuir para o fortalecimento da democracia e da cidadania em nosso país, a CNBB se manifesta pelo provimento integral da DIN 4650 como forma necessária de aperfeiçoamento do Estado democrático e de direito. Agradeço a oportunidade de falar em nome da nossa Conferência Episcopal. Obrigado, senhor ministro. Agradecendo a intervenção de Dom Leonardo Ullsteiner, eu chamo à tribuna o doutor Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, do IUPERJ, Instituto Universidade de Pesquisas do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, em cuja pessoa cumprimento os demais membros da mesa, subprocuradora-geral, doutora Sandra Quiron, subprocuradora-geral da República, ministro Fux, prazer em reencontrá-lo dos tempos da nossa bancada da UERJ, né? Eu tive o prazer de dividir a docência com o ministro e vejo com muito prazer e muito orgulho o seu desempenho profissional. Demais palestrantes, debatedores, o meu intuito aqui, ministro, nesse curto período de tempo, é mostrar, do ponto de vista da ciência política, os dados que podem subsidiar o debate sobre o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas no Brasil e preparei algumas tabelas e alguns gráficos que são bastante eloquentes a respeito do que é o estado atual do financiamento público, do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil. Então, vamos começar. Muito bem. Bom, apresentando, então, o problema, eu diria que o financiamento eleitoral, hoje, é uma preocupação em todo o mundo, não apenas no Brasil. Essa discussão ocorre há, pelo menos, 10 ou 20 anos em diferentes países, a partir dos anos 90, especialmente com a transição para a democracia nos países do leste. Isso provocou uma série de discussões sobre o sistema eleitoral nesses países e, enfim, também a questão do financiamento de campanha, sem contar vários escândalos que surgiram nos países europeus, por exemplo. Nós vimos o presidente Chirac responder a um processo por questões eleitorais, vimos agora Nicolas Sarkozy também diante de um questionamento sobre o financiamento da L'Oréal à campanha eleitoral, vimos essa questão na Itália, na Alemanha. Então, é uma preocupação que não é só brasileira, é uma preocupação mundial, né? Há hoje um movimento no mundo inteiro de combate à corrupção eleitoral e de busca de uma maior responsabilidade entre políticos e eleitores. Aqui está colocado aí no segundo ponto da accountability, que é a ideia de que políticos, homens públicos e eleitores, homens públicos tenham, diante dos seus eleitores, uma maior responsabilidade, especialmente na questão do gasto eleitoral. Há também uma crescente demanda por transparência, e nós temos visto isso no Brasil. Aliás, é importante ressaltar que nós temos feito diferentes pequenas reformas no Brasil. A questão da transparência foi implementada a partir de 2009 no Brasil e 2012 também, com a obrigação por parte dos partidos políticos de revelar os seus doadores de campanha. Então, hoje nós temos acesso
no site do TSE, há toda a lista de doadores de campanha, né? E podemos trabalhar com essa informação, né? E, finalmente, um tema que tem surgido muito aqui nos nossos debates, que é a questão da equalização da competição política. Sempre o nosso ponto nevrálgico é sempre de criar condições de igualdade na competição. Muito bem, então, vamos fazer um pequeno diagnóstico do financiamento eleitoral no Brasil, e aí eu deixo os senhores verem a curva de crescimento dos gastos eleitorais, os gastos de campanha no Brasil. São dados oficiais, extraídos do site do TSE, e algumas dessas tabelas foram extraídas do site do Transparência Brasil, num site chamado As Claras, onde é feito todo um trabalho de acompanhamento dos gastos eleitorais. Então, como os senhores podem perceber, houve um salto muito significativo no volume de gastos de campanha, foi ressaltado aqui pelo eminente deputado Henrique Fontana, e aí os dados comprovam integralmente isso. Nós passamos, e no próximo slide nós vamos ver isso, nós passamos de gastos da ordem de 798 milhões de reais em 2002 para 4 bilhões 559 milhões de reais em 2012. E aí eu fiz um pequeno comparativo. O PIB brasileiro cresceu 41,3% no período, a inflação foi de 78% e o crescimento dos gastos eleitorais foi da ordem de 471,3%. Então, nitidamente, há um inflacionamento dos gastos eleitorais, muito além daquilo que foi o crescimento do PIB, por exemplo, ou até mesmo da inflação. Então, nós não estamos falando de uma espécie de correção monetária dos gastos. Nós estamos falando de um mercado altamente inflacionado. Aí eu fiz uma tabela que permite qualificar um pouco esses dados, né? Nós estamos vendo aí, deixo os senhores analisarem, nós temos o país, a população, o PIB, sempre em milhões de dólares, o gasto eleitoral, apurado para os diferentes países, o gasto per capita e o gasto sobre o PIB. E aí nós podemos perceber, por exemplo, que países como o Reino Unido ou a França têm um volume de gastos infinitamente menor que o nosso. E isso está convertido para dólares, né? Porque, claro, os dados originais estão em euros, mas aqui nós vemos, por exemplo, que a França gastou cerca de 30 milhões de dólares para fazer a sua campanha eleitoral de 2012. Nós vamos ver que isso corresponde quase que à doação de um único doador na campanha de 2012. Um único doador doou quase exatamente tudo que foi consumido na eleição francesa. E o último dado impressionante é que, dois dados, né? O Brasil tem um gasto per capita que é muito acima do que fazem, por exemplo, a França, a Alemanha e o Reino Unido, né? Então, países que o Brasil tem um gasto de 10,93 dólares per capita. E também, o que é mais impressionante, o Brasil é o país que tem a maior proporção do PIB gasto em campanhas eleitorais. Como vocês podem ver, 0,89% do nosso PIB é gasto de campanha eleitoral, e superando, inclusive, os Estados Unidos, com 0,38%. Então, embora a campanha nos Estados Unidos tenha custado 6 bilhões de dólares na última campanha de 2012, e a do Brasil 2 bilhões de dólares, quando a gente compara com o PIB, a gente vê que o Brasil é o país que mais gasta em termos eleitorais no mundo. Bom, mais um dado importante, doações a candidatos versus doações a comitês. Nós temos visto, de 2008 para cá, crescer o número de doações a comitês, que o Ministério Público Eleitoral sabe disso, né? Isso é uma forma bastante usual de disfarçar doações a candidatos. A gente doa para o comitê distribui entre os candidatos. Então, a gente tem visto aí o crescimento das doações aos comitês. Esse dado aí mostra que, ao longo do tempo, tem diminuído substancialmente a contribuição por pessoas físicas. Se vocês olharem lá no primeiro... realmente aqui não, a gente não consegue marcar aqui, mas em 2004, no canto superior esquerdo, nós tínhamos 27% das contribuições dadas por pessoas físicas. Em 2008, esse percentual
cai para 14%, praticamente a metade, em 2010 para 8,7%, em 2012 apenas para 4,9%. Ou seja, as empresas, as pessoas jurídicas, hoje são responsáveis pelo financiamento de 95% dos gastos eleitorais. Acho que está muito claro quem está inflacionando esse mercado é a empresa privada. Mas temos dados mais eloquentes ainda. Esse gráfico de dispersão, ele mostra, senhor ministro e demais companheiros, que há uma proporção de quase 100% entre, uma correlação de quase 100% entre mais votos e mais recursos. Quanto mais dinheiro na campanha, mais votos. Se nós olharmos a curva de 2004 até 2012, ela é muito parecida. Quer dizer, na verdade, o gráfico de dispersão ele mostra, numa das linhas é o montante de recursos e, na parte de baixo, o montante de votos. Chegamos até o ponto que, em 2012, nós temos uma correlação perfeita. A correlação é de 1,00, que corresponde a 100% de correlação. Todos os candidatos que se elegeram ou que tiveram mais votos foram aqueles que tiveram mais dinheiro. Então, me parece que esses dados mostram que há uma influência nítida, clara, do poder econômico nos resultados eleitorais. Eu trouxe aí também à consideração algumas das maiores doações a Campanhas Brasil em 2010, são os dados que estão consolidados. Então, vejam, senhores, que dos 10 maiores doadores, 6 são construtoras, são empreiteiras. Especialmente a Camargo Correia, que doou 50 milhões de reais, o que é aproximadamente 25 milhões de dólares, ou seja, praticamente tudo que a França gastou para fazer suas eleições presidenciais e legislativas no ano de 2012. Ou seja, nós estamos despendendo um montante de recursos muito significativo. Nós não, as empresas privadas estão despendendo um montante muito significativo de recursos. E é claro, senhores, que as empresas privadas, e aí eu concordo inteiramente com o que disse o doutor César Brito, empresa privada não tem cidadania, ela não é cidadã, ela não pode votar nem ser votada, ela tem interesses. Então, também, como disse o professor doutor Daniel Sarmento anteriormente, o que mostra que as empresas não têm ideologia é o fato que elas doam para candidatos de partidos opositores. Então, nós não estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de investimento. E é disso que se trata. Nós sabemos que essas empresas, ao financiar candidatos pelo Brasil afora, em diferentes estados, se a gente pegar o mapa, por exemplo, da Camargo Correia, a gente vai ver que ela financiou candidatos em todo o Brasil e de todas as tendências políticas, exceto, obviamente, as tendências de esquerda. Bom, vou me permitir, senhor ministro, algumas ideias e princípios e diretrizes para uma reforma do financiamento eleitoral, porque nós estamos diante dessa questão. Bom, primeiro, os objetivos da reforma, a meu ver, deveriam ser combater a corrupção, acho que estamos todos de acordo com relação a isso, estabelecer igualdade entre os competidores, permitir um maior empoderamento dos eleitores, com maior controle, maior transparência, e o fortalecimento dos partidos políticos em face dos financiadores, porque as experiências internacionais mostram que, entre o eleitorado ou o partido e os seus financiadores, o parlamentar, enfim, o eleito, acaba sempre considerando os interesses dos seus financiadores, porque ele sempre pensa na sua reeleição. Bom, os instrumentos para a reforma me parecem claros também a partir da experiência internacional. Transparência, com a identificação de doadores, nós já temos isso no Brasil. Estabelecimento de tetos para gastos e para doações, efetividade dos meios de controle e punição, também temos que reforçar o papel do Ministério Público Eleitoral e da própria Justiça Eleitoral, a conjugação entre meios privados e públicos de financiamento eleitoral, e eu quero declinar aqui que eu não sou favorável ao financiamento público exclusivo de campanha, porque, a meu ver, isso gera dependência em relação ao Estado, não estão claros os critérios de distribuição, serão os mesmos do fundo partidário, os partidos maiores vão receber mais do que os menores, como ficam os partidos menores e as novas tendências? E, last but not least, a opinião pública brasileira certamente não gostaria de pagar mais essa fatura.
Quanto é que vai ser o financiamento de campanha? 3 bilhões dos cofres públicos? Provavelmente, o eleitor não vai querer discutir essa possibilidade. Né? E restrição às atividades dos governantes candidatos, que aí nós estamos discutindo um ponto muito mais importante. Basicamente, eu vou procurar ser bem sucinto, vou deixar aí aos senhores a leitura. Nós falamos muito aqui das doações por pessoas jurídicas, e aí está a lista da própria lei eleitoral, que mostra que já várias pessoas jurídicas são impedidas de doar. Entidade de utilidade pública, entidade de classe sindical, beneficentes religiosas, enfim, organizações não governamentais, ou seja, praticamente todas as pessoas jurídicas já são impedidas de doar, menos a empresa privada, o que cria mais um desequilíbrio. Né? Os sindicatos podem ter seus candidatos, podem querer apoiar seus candidatos, mas eles não podem doar, enquanto as empresas livremente podem doar, claro, submetidas às regras da lei. Deixo aí os senhores verem os países que adotam proibições ou restrições às doações por empresas, ressaltando, por exemplo, que a França proíbe cabalmente toda e qualquer contribuição por empresas, só pessoas físicas podem doar. E nós vemos que o volume de gastos eleitorais na França é infinitamente menor do que o nosso. Então, é possível desinflacionar a campanha política. E, em um parênteses, o ministro fala até contra a minha própria causa, porque eu trabalho com pesquisas eleitorais. Estou falando como cidadão e não como empresário. O estabelecimento do teto também já foi dito aqui anteriormente, e eu coloquei aí uma lista dos brasileiros mais ricos, segundo a revista Forbes, e ficamos a imaginar qual seria a contribuição que cada um deles individualmente poderia dar aos seus candidatos, enquanto, como já disse aqui, quem doa R$ 1.500 pode ser acusado de abuso de poder econômico. Também países que fixam tetos para doações. E, por último, o estabelecimento pela Justiça Eleitoral de um teto de gastos que, como, se não me engano, o ministro Alckmin ressaltou aqui, o artigo 17A já prevê uma lei, né, prevê uma lei que possa definir o limite de gastos. Se nós tivermos limite de gastos, limite de contribuição por pessoas físicas e proibição de doação por pessoas jurídicas, nós vamos ter uma campanha certamente muito mais limpa, muito mais igualitária e muito menos inflacionada no Brasil. Muito obrigado, senhor ministro. Agradecendo a presença do professor Geraldo Tadeu, eu chamo agora o doutor Vitor de Moraes Peixoto, que é diretor do Instituto de Universidade de Pesquisa, o doutor Vitor, que é diretor do Instituto de Pesquisas do IUPERJ também.